Boa tarde, pessoal. Como vai? Meu nome é Leonardo Silva, eu sou executivo de TI na Tivity, sou responsável por uma área de Digital Innovation e essa área ela tem como característica a criação de produtos de software e entrega de software no mercado de digital, dentro da área de IoT, de Analytics, de SM. E hoje aqui a ideia é a gente compartilhar um pouquinho alguns cases que nós temos em IoT e Analytics, como que a gente conseguiu obter eficiência em operações com a implementação dessas soluções, desses cases, quais foram os desafios de negócio que nós encontramos em cada caso, quais foram os desafios técnicos e quais resultados nós tivemos, e comentar também um pouquinho como a Tivity se posiciona como nesse mercado, quais são as características das nossas plataformas para esse tipo de solução. E, bem, só como um lembrete, esse material ele vai ser disponibilizado posteriormente, então não existe a necessidade de preocupação de salvar a tela ou gravar, isso vai ser disponibilizado mais à frente, e vai ser um comunicado isso mais um pouquinho para frente, tá bom? Caso alguém esteja com alguma dificuldade com áudio, por favor, coloque nas perguntas, e também no final a gente vai dedicar um espaço para tirar uma eventual dúvida, compartilhar algum tipo de questão em especial. Bacana? Bem, deixa eu falar rapidamente sobre o mercado, como está o mercado de IoT. Nos últimos anos, diversos institutos de pesquisa, eles vêm, obviamente, fazendo algumas previsões sobre o tamanho desse mercado, quantidade de dispositivos conectados, qual o volume financeiro desse mercado, potencial financeiro desse mercado no mundo, no Brasil. Ele costuma dividir também alguns estudos em que tipo de serviço, sem software, sem hardware, sem conectividade, a taxa de crescimento anual desse mercado, em qual vertical ele está mais desenvolvido em cada país, se é mais em utility, se é mais em manufatura, área de segurança, e todos esses estudos, o que a gente percebe, né, tem muita dispersão nos valores, né, um Gartner, por exemplo, tem uma previsão, o IDC tem outra, é difícil em algum momento você casar números absolutos de cada um dos institutos, mas na prática o que a gente percebe é que todos eles têm uma tendência muito grande de crescimento desse mercado, apontam para isso, já a curto prazo, e os volumes são muito grandes, ou seja, sempre se fala em bilhões de dispositivos conectados, com uma taxa de crescimento bastante expressiva, ok? E como que a gente enxerga isso no Brasil, né? Como que a gente está percebendo isso no Brasil? Geralmente, no Brasil, a gente vê um crescimento sendo levado mais pela área de transporte, a área de segurança, o consumidor final e energia, onde a gente tem visto o maior número de projetos voltados para a internet das coisas. E alguns fatores contribuem para isso, né? Por exemplo, o transporte, a grande movimentação de matéria-prima e de produtos no nosso país, ele é baseado principalmente no transporte rodoviário. A gente tem uma frota de mais de 86 milhões de veículos, e menos de 5% dessa frota ela tem qualquer tipo de conectividade ou de monitoramento em cima dela. É uma frota offline, basicamente. E todas as empresas, na prática, elas buscam eficiência operacional em cima dessa frota para reduzir custo de frete, reduzir tempo de entrega, e reduzir qualquer outro tipo de custo de homem-hora de trabalho, de motorista, né, para que tenha uma eficiência em cima desse mercado, né. Um outro ponto que impulsiona é a questão de segurança. O país ele tem um índice, comparado com outros países, um índice elevado de insegurança, o que faz com que as pessoas comecem também a investir em soluções, em equipamentos para controle em suas residências e também em empresas, para automação e controle voltados para a segurança. Então, outro nicho que vem
puxando bastante esse tipo de solução. Falando um pouco do consumidor final, o que a gente chama dos wearables, o monitoramento de crianças, o monitoramento de pets, é um mercado que também tem começado a aquecer. A gente tem visto bastante startup também criando soluções de nicho para esse tipo de mercado. E a gente tem visto também esse mercado crescer de uma forma relevante. A Tivity, em especial, ela atua no mercado B2B, não no B2C, mas eventualmente a gente pode ter algum tipo de solução para o mercado B2B2C, chegando ao consumidor final, um produto final. E por último, e não menos importante, o mercado de energia elétrica, que basicamente no Brasil, comparado a outros países, o que impulsiona um maior controle desses ativos um primeiro ponto, a questão de redução de perdas de energia, o chamado furto de energia, tem bastante investimento nesse setor para combater esse tipo de problema, e qualidade no fornecimento, visto que é um setor extremamente regulado. E energia que eu digo em todo sentido, não só energia elétrica, no segmento de utilities em questão, como um todo, existe bastante projeto com aplicação desse tipo de tecnologia. E acima de todos esses números, todas essas previsões, na prática, a gente tem um impacto direto na população, em pessoas comuns, como nós aqui, né? Então, cada vez mais esse tipo de tecnologia está presente, impactando positivamente a população como um todo, e cada vez mais de forma imperceptível, ou seja, tão natural alguns tipos de serviços que estão embutidos nesse tipo de tecnologia que a maioria das pessoas talvez não consigam perceber que ela está já presente, né? No transporte que ela utiliza, enfim, na roupa que ela veste, em serviços de saúde, serviços de utilidade pública, como eu comentei, em outras situações do dia a dia. E como que a Tivity se posiciona nesse contexto? A Tivity é uma empresa de tecnologia que utiliza tecnologia emergente, como internet das coisas, analytics, big data, cloud, mobilidade, para solucionar problemas reais de negócio. Então, não simplesmente a tecnologia por si só. Então, quando nós temos um desafio que é imposto por um cliente para a gente, que busca uma eficiência operacional, um incremento de receita, uma redução de custo em algum ponto, a gente vai sempre estudar o caso, principalmente focando no negócio, na problemática de negócio, e aí aplicar a tecnologia sobre medida para que a gente consiga atingir o objetivo de negócio desse caso em questão. Então, em alguns momentos, nós vamos ter integração com algum sistema legado, um SAP, um sistema SCADA, um sistema de despacho de serviços, enfim, visto que a gente está trabalhando com empresas em provedores, ou seja, existe uma cadeia dentro de IoT que é muito comum, são as operadoras de celular, operadores de satélite, eventuais empresas que possuem uma solução de nicho que complementam a nossa solução como um todo, o que nos permite prover uma solução final para o cliente de ponta a ponta para resolver um problema de negócio específico. Lembrando que sempre é considerado nesse desafio, quando o problema de negócio é colocado, a questão da viabilidade financeira. Nós já tivemos alguns projetos que tecnicamente eles soaram muito bem, né, faziam todo sentido, mas por algum motivo eles não se pagavam. Então, para a empresa final, ela ia ter um custo maior por ter aquele tipo de tecnologia aplicada do que a eventual perda que ela possui. Então, esse tipo de análise a Tivity faz também, em conjunto com o cliente, onde no final do dia é ofertada uma proposta, uma solução responsável com aquele caso de uso, respeitando o retorno que se espera daquele negócio, e não simplesmente a tecnologia por si só.
Bem, a gente fala um pouco de IoT, a gente tem vários componentes para a solução final. Como eu comentei, a Tivit ela se posiciona como uma provedora da solução de ponta a ponta, não oferta simplesmente uma plataforma de software, ou um componente de hardware, ou um componente de comunicação. Então, dependendo do desafio, dependendo do caso de uso, a gente pode utilizar, obviamente, desde os sensores que estão em campo, equipamentos que já possuem algum tipo de conectividade, que serão integrados à plataforma, seja no fornecimento da Tivit ou na absorção de um legado. Isso é importante. Muito se fala em IoT, em tendências de equipamentos que já nascem, né, nativamente conectados, né? Porém, a gente tem alguns casos em algumas empresas que existe um legado offline e a gente torna aquele dispositivo inteligente com algum dispositivo adicional para que aquele equipamento no final ele tenha algum tipo de conectividade e ele passa assim a interagir com a nossa plataforma, ok? Existe uma camada de campo, de serviços de campo, onde a Activity também ela provê esse tipo de serviço, onde basicamente a gente vai garantir que a correta implantação, instalação desse ativo, dessa coisa, ela esteja configurada da forma correta, ela funcione da forma correta, com os parâmetros corretos. E mais do que a solução instalada, a gente também garanta o funcionamento durante o contrato desse ativo em funcionamento, visto que alguns contratos, como eu falei anteriormente, eles buscam um ganho operacional no final, um ganho de negócio, e não necessariamente o ativo em si funcionando, ou seja, disponível, ligado. É muito mais do que isso, né? A informação ela tem que trafegar de ponta a ponta, de forma com integridade e, obviamente, obedecendo os parâmetros que foram definidos no início do projeto, para que aquele projeto tenha o ganho esperado de negócio. Então, para isso, a gente tem um time de campo espalhado em todo o Brasil e também na América Latina para fazer esse tipo de serviço. Isso é uma camada importante, que é a camada de transporte, a camada de rede, por onde esses equipamentos vão se comunicar. Então, existe a rede GSM, a rede satelital, enfim, qualquer tipo de rede disponível. A Tivit ela vai prover essa rede muitas das vezes com um parceiro, uma operadora celular, uma Sigfox da vida, ou uma provedora de comunicação satelital, para que a gente possa operar esse equipamento que está na ponta e obter o ganho de negócio que foi desenhado no projeto. Okay? Isso também para o contrato final do cliente é transparente. O modelo aqui é sempre, dependendo de como foi desenhado o projeto, é pelo ponto monitorado em funcionamento, entregando o que foi definido no início do projeto. Então, se existe alguma normalidade com a instalação em campo, algum problema no dispositivo, algum problema de serviço da operadora, a Activity se encarrega de resolver esse problema para que fique transparente para o cliente final o ganho que ele espera com a implementação do projeto. Existe um componente muito importante que é a plataforma de IoT da Activity, que é uma plataforma que nós desenvolvemos com características para que ela seja agnóstica, ou seja, tanto a equipamento quanto a rede de comunicação. Então, independente do equipamento que existe em campo, que possui um protocolo proprietário ou um protocolo público, ou a rede de comunicação, seja uma rede de comunicação satelital, GSM, qualquer outra, essa plataforma ela funciona de uma forma que ela vai abstrair essas particularidades, né? Obviamente, quando a gente tem algum tipo de equipamento que tem um protocolo proprietário, nós fazemos uma customização em um componente dessa plataforma para que esse equipamento ele possa ser compreendido. Então, isso é muito comum, por exemplo, em medidores eletrônicos que têm um protocolo proprietário. A gente faz a protocolização desse medidor para que essas informações que estão armazenadas nele, a plataforma consiga entender. Em cima disso, como um componente dessa plataforma, o principal, a gente tem uma engine de regras de negócio, onde a gente parametriza com esses valores que são coletados de campo, que ação a plataforma deve tomar. Então, você imagina uma rede de sensores que envia informações a cada segundo, N informações, temperatura, pressão, vazão, enfim, e
o dado por si só, ele não diz muita coisa, né? Então, em alguns projetos a gente cruza, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, um caso que a gente tem especificamente disso. Em alguns projetos a gente cruza essas informações para ter algum tipo de valor de negócio, algum insight, e ainda assim gerando uma informação um pouco mais compreensível para a camada de analytics, onde a gente vai ter algum insight de negócio de todo esse volume de dados que foi extraído. Okay? Em cima de tudo isso, a Tivity ela criou uma camada que foi muito importante, trouxe um ganho de negócio em alguns projetos importante para a gente, vou comentar mais à frente, que é o Centro de Excelência Operacional. Então, você imagina que eu tenho uma plataforma rodando com milhares de sensores em campo, trazendo informação a cada segundo, as regras de negócio configuradas da forma correta, correspondente. Porém, em algum momento, alguma ação humana é necessária, ela se faz necessária. Então, esse centro de excelência, ele é um componente modular, um componente opcional, que alguns clientes utilizam, com algum script definido. Olha, se esse sensor, se essa caldeira, se esse ambiente atingir esse alarme, ou tiver esse nível de exceção, esse centro de operação deve seguir um seguinte script, ele deve entrar em contato com essa pessoa, tomar essa ação, fazer algum tipo de ação. O que isso trouxe de resultado bacana para a gente? A gente parou de olhar para o retrovisor, né? Ou seja, quando a gente olha alguns relatórios e olha, aconteceu isso na semana passada, a informação está chegando dessa forma, esse equipamento está se degradando, a gente tem uma ação no momento que o evento acontece. Antecipou muita coisa para a gente, principalmente em caso de uso, que a gente tenha equipes conectadas, ou seja, equipes que têm algum tipo de relação com o tempo de entrega e alguma ação é requerida naquele momento. Okay? No centro de tudo, sempre o cliente, onde todos esses componentes vão trabalhar para atender a necessidade que foi definida por essa empresa. Complementando todas essas informações, nós utilizamos plataformas de Big Data e Analytics para extrair valor de todo esse mundo de informações que a gente retira dos projetos de IoT e gerar alguns insights específicos que vão facilitar a tomada de decisão para os diretores, gerentes operacionais, enfim, quem estiver envolvido nessa operação. Okay? Só faltou aqui. A gente tem uma camada de segurança também importante, onde em diversos componentes da solução como um todo, existe uma proteção dessa informação que está ali, seja por uma criptografia, um firewall, uma VPN privada, enfim, uma proteção contra a segurança para que aquela informação ela não seja acessada de forma indevida ou muito menos manipulada por algum terceiro. Falando um pouquinho da plataforma, um pouquinho mais técnico, e eu não vou me aprofundar muito aqui, a gente tem basicamente o Hub, né, a plataforma de IoT da Tivity, com os componentes de segurança, o gateway de comunicação que vai interpretar os protocolos de mercado, e aqui a engine de eventos, onde a gente vai configurar esses eventos. E, paralelo a isso, a gente tem uma camada de APIs, onde outros serviços podem se conectar nessa plataforma e extrair algum tipo de valor. Então, olha, num projeto específico, além de toda a coleta de campo, vou precisar de algum tipo de roteirização para esse ativo que está em campo. Então, a gente pluga um componente de roteirização, a gente pode plugar um componente de visualização de indicadores, ou qualquer outro tipo de componente. Okay? Um componente de previsão do tempo, porque é importante essa informação para alguma tomada de decisão da engine de eventos. Okay? Bem, agora eu vou comentar um pouquinho dos cases. E eu separei os cases aqui, basicamente comentando a indústria, né? Qual indústria que ele está associado, qual o case em si é de um case de ativo conectado, nesse caso, e basicamente separando em 3 pontos. Qual foi o desafio de negócio, qual foi o desafio técnico e quais foram os resultados que nós conseguimos nesse case, ok? Bem,
Esse é um case de ativo conectado para controle e monitoramento de silos de cimento, uma indústria de cimento. Então, qual que era o desafio de negócio que a gente encontrou ali para o dono dessa operação? Né? Um alto índice de manutenção desse ativo, a falta de visibilidade do comportamento desses equipamentos, ou seja, a informação que chega para esse profissional que toma conta dessa operação, na grande maioria dos casos, olha, o equipamento quebrou, o equipamento não está funcionando como corresponde, e obviamente impacto na produção semanal. Qualquer tipo de problema que tem nesse equipamento, ele vai ter um impacto na solução. E nós implementamos alguns controles para capturar algumas informações em tempo real desses equipamentos e a partir daí fazer um monitoramento mais proativo e tentar entender um pouco do comportamento desse equipamento para se antecipar a eventuais problemas que esse equipamento possa ter, né? Então aqui voltando àquele desenho da arquitetura, eu coloquei aqui na parte de campo justamente o silo de argamassa, onde a gente conecta nesse silo de argamassa um equipamento que vai coletar algumas informações em algumas entradas específicas desse ativo, né? Que informações são essas? O tempo de funcionamento do pressostato para medir pressão, abertura e fechamento de alguma válvula, o termostato do compressor, bateria, enfim, a vazão, tudo isso são variáveis, são informações importantes para algum tipo de tomada de decisão para esse operador, né? E aqui, como eu comentei, conectado no barramento de serviços, nós aí vamos habilitar uma ferramenta para operação, para monitoramento, e uma ferramenta de analytics para tirar alguns insights de todos desses dados que estão sendo coletados de campo. Okay? Então aqui, por exemplo, a gente começou a identificar um comportamento específico da bateria, da tensão, da alimentação, ou seja, uma série de variáveis que dessa forma foi possível entender um pouco do comportamento desse ativo e a gente se antecipou em algumas manutenções que antes eram surpresa para a gente. Bem, o que a gente teve de resultado desse case, né? Otimização do processo de monitoração dos silos, né? Você está muito mais próximo dessa operação. A redução de custo de manutenção do ativo, visto que você faz uma manutenção preditiva e não uma manutenção corretiva, ela em geral, ela é mais barata, você pode se antecipar a algum custo maior, e principalmente a predição de eventuais problemas, ou seja, você está vendo que a carga de uma bateria, por exemplo, ela já não está chegando ao seu nível mínimo de operação, então você já vai ter que fazer uma substituição daquela bateria antes que ela danifique um outro componente ou cause algum problema operacional para esse equipamento. Bem, um outro case bacana que nós fizemos voltado à frota conectada também numa indústria de cimentos, basicamente para caminhão betoneira. Qual que é o desafio de negócio aqui, né? Muitas empresas e pessoas, elas consideram somente o preço na hora de comprar cimento. Então, é raro uma empresa ou uma pessoa considerar a marca, né, ou a reputação de uma empresa quando o assunto é cimento. Então, é considerado de alguma forma commodity. Obviamente, determinados empreendimentos, isso é considerado de uma forma muito responsável, mas no final do dia o fator custo, né, o fator preço, ele tem muito peso para isso. Um outro desafio de negócio, baixo índice de satisfação do cliente quanto à pontualidade. Vocês imaginam o quão é importante a chegada, né, a pontualidade de um caminhão betoneira dentro de uma obra. Em determinados empreendimentos é como uma linha de produção, vai chegando um caminhão, vai saindo, vai chegando outro, e se por algum motivo houve algum atraso ou algum tipo de falta de chegada desse recurso, você compromete a execução do trabalho de diversas pessoas, às vezes centenas de pessoas envolvidas naquele empreendimento. E, obviamente, também compromete a entrega na data daquele empreendimento. Então, algumas pessoas já passaram por isso, compraram o seu apartamento na fase de construção e a obra, por algum motivo, atrasou por N fatores e esse pode ser um deles, né? A empresa que está fazendo a construção da obra está atrelada a uma empresa que não tem um compromisso de entrega no momento certo daquele insumo.
Outro desafio de negócio encontrado, né, eventual desvio de conduta de profissionais. Não profissional, ele faz a rota que ele quer, gerando um custo excessivo para a empresa. Eventuais fraudes, quebra dos equipamentos, eventuais descargas indevidas de parte do concreto, alto índice de manutenção do veículo. Esse é um veículo muito caro, um ativo caro para a companhia, então a forma de utilização desse veículo é muito importante, o uso desse veículo, e principalmente a quantidade média de viagens abaixo do esperado. Então você imagina, você tem um negócio como esse, cada viagem que você faz, você fatura em cima daquela viagem. Você entregou um caminhão betoneiro, você vai emitir uma fatura por aquela entrega. O seu custo, o caminhão em si, ele existe. Então, se você fizer 2 viagens por dia, é uma coisa o seu negócio. Se fizer 10 viagens por dia com o mesmo equipamento, você está extraindo mais valor daquele investimento, daquele equipamento. Então, o desafio aqui também foi, dentro de uma fatia do dia, né, com a mesma quantidade de ativos, a gente conseguir incrementar a quantidade média de viagem durante o dia, né, a quantidade média de entrega durante o dia. Qual foi o desafio técnico aqui? Como eu comentei, né, a frota encontrada com esse cliente era uma frota com diversas marcas e modelos de caminhões. Então, o objetivo aqui foi coletar toda a parte de telemetria desse veículo, com foco em atender uma unidade da empresa para cuidar desse ativo. Qual é o objetivo dessa unidade da empresa? Que esse ativo não gere custo excessivo de manutenção. Então, toda a coleta da telemetria desse veículo gera visões para essa área tomar algum tipo de cuidado, principalmente de mau uso de um motorista, um eventual mau uso de motorista. Então, em alguns casos, nós tivemos que fazer a protocolização específica para uma marca e modelo. Nesses exemplos, às vezes você tem uma marca de um caminhão, você tem um modelo de um caminhão, e dependendo do ano do caminhão, o protocolo ele sofre algum tipo de variação. Então, a Tivit ela consegue também customizar isso, tanto na ponta, embarcado no próprio dispositivo, como também na plataforma, seja diretamente ou com a utilização de parceiros. E nós também instalamos alguns sensores para poder monitorar o comportamento desse balão. Então, esse balão, dependendo do sentido que ele gira, ou ele está movimentando, simplesmente girando o cimento, o concreto que está ali dentro, ou ele está despejando isso. Dentro desse balão tem umas pás, que dependendo do sentido, ele vai jogar o cimento para fora, ou ele vai ficar simplesmente movimentando esse concreto. E é um desafio adicional, esse concreto também tem um tempo máximo para ser entregue, dependendo do tempo. Se você demora muito, ele perde a qualidade, ele pode até enrijecer e danificar, inclusive, não somente perder o concreto, como também danificar o balão. Então, existe uma preocupação muito grande com o tempo de entrega desse equipamento. O que a gente conseguiu também identificar, e aí com o uso de Analytics? Como eu comentei, dentro de uma entrega, a gente tem algumas etapas para cumprir essa entrega. Então, essa entrega em especial de um concreto, você tem a etapa que o caminhão está dentro de uma base, esperando para abastecer, digamos, de concreto. Ela tem uma etapa que ela está a caminho do trabalho, ela sai da base dela, cruzou a fronteira da base, ela está a caminho de uma obra, ela chegou na obra, ela chegou no seu destino. Existe um processo em alguns clientes que fazem uma prova daquele concreto antes de descarregar. Existe a descarga em si desse concreto, né, para o cliente final. Existe o retorno desse caminhão para a base. Existe uma etapa também de lavagem desse equipamento para que ele possa cumprir um novo ciclo. Então, quanto mais a gente diminui, quanto mais a gente consegue diminuir essas fatias de tempo, maior a possibilidade de ele cumprir mais viagens durante o dia. Então, a gente começou também a medir essas fatias de tempo, e a gente percebeu que a maior fatia de tempo é justamente a fatia de tempo que ele está dentro da base, em algum momento desse projeto. Então, tinha uma grande oportunidade aqui de colocar esse caminhão para a rua, ou seja, se ele está dentro da base, a gente tem serviço para executar, por que ele já não está sendo abastecido de concreto, por que ele já não está na rua? Então, com a aplicação da tecnologia, com a aplicação de alguns insights e analytics, a gente começa a ter a possibilidade de alterar alguns processos dentro da companhia.
Então, ele simplesmente chega para o cliente e olha, essa é a plataforma, comece a utilizar. A gente tem essa volta com o cliente e a possibilidade de discutir com o cliente qual tipo de processo a gente tem a oportunidade de otimizar junto ao cliente para que a gente consiga atingir os objetivos iniciais do projeto. Que a gente conseguiu de resultado bacana, a gente conseguiu o aumento no índice de qualidade de serviço, é basicamente o índice de pontualidade. A gente conseguiu disponibilizar para o cliente também a possibilidade de ele informar para o cliente final a estimativa de chegada desse veículo, ou seja, desse concreto. Um aumento no controle do processo, existe uma preocupação muito grande dessa empresa em fazer exatamente a medição de todos esses processos, todos esses ciclos de ida para a obra, chegada na base, ou seja, para que a gente considere que esse índice de integração ele seja satisfatório, todos esses processos eles tiveram que ser medidos, né? E como que a gente faz isso? E aí voltando lá atrás, quando eu comentei que a gente configura todas as informações que nós recebemos, a gente configura o motor de regras para isso. Então, como que eu sei que um equipamento está descarregando dentro da obra? A gente cruza aqui a informação da coordenada dele, o raio que ele está, a informação se a ignição dele está ligada, ou seja, se ele está girando lá o balão, se o balão está girando no sentido correto, se a velocidade está zero, enfim, uma série de informações que chegam desse equipamento para a plataforma, e com o cruzamento de todas essas informações, a gente tem, olha, nesse momento ele está fazendo esse tipo de operação, de forma automática, sem nenhuma intervenção de nenhum operador. E com isso a gente conseguiu um incremento nesse índice de integração, porque a gente teve mais assertividade com o cadastramento e a calibragem correta dessas regras. Um aumento também na disponibilidade da informação, o uptime da solução. O que é isso aqui na prática? Quando a empresa ela precisa dessa informação, essa informação está disponível. E não necessariamente porque a nossa plataforma está operando. Às vezes você tem um problema em campo com o dispositivo e por isso que é importante, nesse momento, um trabalho de campo, ou seja, os técnicos de campo, você tem uma rede disponível e ativa para fazer uma eventual manutenção. Então, por isso que o complemento da solução como um todo com N camadas de serviço é importante para o resultado final do cliente. A gente poderia ter a melhor plataforma de IoT do mundo, mas se eventualmente um equipamento sofrer algum dano em campo e a gente não tem uma rede para fazer essa manutenção, a gente vai comprometer o resultado final desse caso. E por último, um aumento na quantidade média de viagens por unidade. A gente conseguiu também, obviamente, fazendo alguns ajustes em processo, otimizar esse processo como um todo. Vou comentar um outro case aqui agora no varejo, também um case de ativo conectado para controle de acesso à área restrita, né? Esse case em especial, qual era o desafio de negócio? Controle das horas trabalhadas dos profissionais, controle do tempo de exposição, nesse caso do trabalhador, mas poderia ser de algum ativo, uma empilhadeira, por exemplo, em alguma zona específica, controle de atividades, pessoas e procedimentos, mitigar risco e acidente de trabalho, e também redução de problemas de saúde dos trabalhadores. Qual é a tecnologia que a gente aplicou aqui? Basicamente, nós utilizamos beacons que estão acoplados, seja num crachá de um profissional, ou algum equipamento, num capacete, ou em alguma empilhadeira, ou seja, qualquer tipo de ativo, e sensores e roteadores espalhados por zonas da empresa, numa planta, onde a gente consegue saber exatamente onde aquela tag, onde aquele beacon, onde aquele ativo está, por quanto tempo, se ele entrou, se ele saiu. Nesse caso especial do varejo, qual é a dor desse cliente? É a questão trabalhista, ou seja, para quem opera em câmeras frias, ou seja, algum frigorífico, por exemplo, qualquer supermercado tem um frigorífico, existe a necessidade de um tempo máximo que esse profissional pode estar exposto naquele ambiente e existe a necessidade de uma zona intermediária, quando esse profissional sai desse ambiente, ele tem que permanecer por alguns minutos para que ele não tenha um choque térmico.
E como existe uma dificuldade grande de controle disso, basicamente a grande maioria das empresas controlam isso de forma manual, é muito comum que alguns profissionais saiam da empresa e alguns advogados já auxiliam, né, ou suportem esses profissionais para entrar em um processo contra a empresa, justamente sabendo que essa empresa não tem esse tipo de controle. Então aqui é uma solução bem clean, bem leve, nós desenvolvemos essa solução com um parceiro, uma solução de hardware com um parceiro, onde a gente conseguiu, com uma solução bem clean, ter esse tipo de visibilidade, ter esse tipo de controle de informação, nesse caso com pessoas, mas poderia também ser com qualquer tipo de equipamento. Aqui um exemplo de uma das interfaces, de como a gente consegue monitorar essas informações. E aqui cada linha representa um ativo e o risco que ele está exposto, ele está vermelho ou não, isso também é configurado na plataforma. O início e fim daquele evento, a duração daquele evento, a classificação daquele evento, ou seja, está em refeição, está em trabalho, qual a área, né, a entrada da área que ele entrou, a câmara frigorífica 01, qual a área de saída que ele entrou. Então, automaticamente, sem nenhuma intervenção, a gente tem a possibilidade de monitorar o comportamento desse ativo, ou seja, desse profissional, ou desse componente, desse equipamento que está em campo. Bem, quais foram os resultados que nós conseguimos coletar? Nós conseguimos uma maior fiscalização para pausa térmica obrigatória, ganho de produtividade também, porque naturalmente, como você está controlando a entrada e saída de algumas zonas, você também está controlando o comportamento de trabalho desse profissional. Então, se ele porventura, num horário de almoço, ou num horário de descanso, ou esse ativo esteja numa zona que não seja uma zona útil, uma zona produtiva, você tem essa visibilidade, você pode fazer algum tipo de ajuste. E também a redução de processo trabalhista, visto que a empresa ela passa a estar um pouco mais resguardada com esse tipo de informação para um eventual evento, um eventual momento de comprovação. Agora mudando um pouco de indústria, falar em utility, um caso de uso de equipe conectada, aqui para uma operação de campo, né? Você imagina qual que foi o desafio aqui? Uma equipe de campo de mais de 1.500 viaturas, ou seja, viaturas pesadas, aqueles caminhões seixos, semelhante a esse que está na imagem aqui, com mais de 10 mil serviços de campo. Essas viaturas eram viaturas que não tinham nenhum tipo de monitoramento, eram viaturas offline. É um custo de operação altíssimo. Só essa viatura e todos os equipamentos que estão ali dentro, o custo hora dela é muito alto, é muito maior do que o custo hora do próprio profissional que está ali, da equipe que está ali, que também tem um custo relevante. Eventos de deslocamento improdutivo, a gente pegou casos onde o profissional com uma viatura dessa se dava ao luxo de almoçar em casa, no meio do horário de serviço, cruzava a cidade inteira para ir almoçar ou cumprir alguma atividade particular, ou seja, onerando a produtividade da companhia e principalmente a exposição do risco, ou seja, com o uso indevido dessas viaturas. Ociosidade, saídas em atraso. Você imagina uma operação com 1.500 equipes, 1.500 veículos e todos eles se atrasarem 15, 20 minutos todos os dias saindo da base. No final do ano, a gente vai ter uma quantidade de horas expressiva para isso, e o custo de hora desse entorno, né, desse equipamento, desse ativo, é muito alto. Então, um controle visual disso, ele é muito custoso. E, por consequência, a gente acaba tendo como outro desafio a baixa visibilidade da operação. Esse gestor que está operando isso, na prática, ele sabe sempre, no mês de fechamento, se o índice dele foi bom ou foi ruim, porque não necessariamente vai saber por que ele falhou ou por que a equipe falhou, ele vai simplesmente saber que eram para ser executados X serviços e não foram executados X serviços.
que a gente implementou aqui? Então, primeiro nós fizemos um planejamento, nós fizemos, na verdade, um assessment com esse cliente, entendendo basicamente quais eram as dores, muitas dessas que eu acabei de comentar, e a gente entendeu que, por mais que alguns clientes até possuem alguns sistemas de controle de ordens de serviço, na prática, dependendo do tipo do sistema, ele é mais complexo e ele não dá a informação mínima que essa empresa precisa, que é basicamente, olha, esse profissional ele saiu para trabalhar na hora que ele tinha que trabalhar, ele entrou naquela zona de serviço na hora que ele deveria ter entrado, ele ficou ausente, ou ele ficou em algum período, em algum lugar que não seja o esperado para ele fazer, e por que isso aconteceu? Então, nós instalamos um dispositivo nesses veículos, onde a gente tem, de forma online, todo o posicionamento desses veículos e outras variáveis de controle. Então, nós criamos dois indicadores, basicamente, de hora produtiva e hora improdutiva, onde tomou-se como uma definição em conjunto com o cliente que a hora improdutiva era toda a hora útil de trabalho, onde o profissional eventualmente não estivesse fazendo algo útil. Então, se durante o horário de trabalho ele está parado por 26 minutos em uma zona que não é uma zona de trabalho, não é onde ele tem que fazer o serviço, não é nem na base, esse minuto ele é calculado automaticamente e gera um indicador de improdutividade, okay? Onde em algum momento vai ser cruzado com o custo daquele ativo para ser calculado qual que é a performance dessa operação. E aqui é importante, eu voltando que eu comentei lá na frente, o que o Centro de Excelência contribuiu e muito nesse tipo de negócio, é que quando a gente tem algum tipo de evento inesperado, ou seja, um profissional ficou mais de X tempo, um veículo ficou mais de X tempo fora do seu raio de atendimento, isso é parametrizável lá nas regras, surge um alarme, automaticamente todo esse minuto ele é controlado, ele é quantificado, porém, para um operador, ele naquele momento ele vai cumprir um script, ele vai entrar em contato com essa operação e vai, olha, aconteceu algum problema, você está precisando de alguma ajuda, e aí nós identificamos casos realmente onde o profissional precisava de um problema, inicialmente existia muita dúvida de que se o profissional estava fazendo um trabalho correto ou não, a gente identificou problemas, inclusive, dentro de casa, o profissional não saía para trabalhar porque não tinha os insumos mínimos, não tinha o material de trabalho, então vários processos da companhia puderam ser otimizados, mas também encontramos casos de desvio de conduta em campo, e esses foram corrigidos. Então, aqui só um exemplo de como é a interface. Uma das interfaces, ou seja, a gente tem a plataforma que coleta todos esses dados, a gente tem as regras que são cadastradas, e aqui é uma interface que é disponibilizada em um exemplo para um operador. Então aqui é uma linha, eu estou olhando uma equipe em especial, uma linha do tempo aqui está uma operação de hoje, onde cada bloco desse representa um evento. Todo esse bloco que está pintado de vermelho embaixo é um evento que não era esperado. E em verde é um evento que ele é esperado, ou seja, é um serviço, basicamente, né? Então aqui, por exemplo, todos esses pontos aqui são pontos de serviço, e aqui é onde a gente tem o controle desde a partida dele e eventuais paradas. Então, nesse exemplo aqui, esse profissional ele saiu para o seu horário de trabalho e antes de ele começar qualquer tipo de serviço, ele teve duas paradas imprevistas, que o sistema calculou automaticamente. Basicamente, o sistema viu que ele ficou X tempo, foi configurado, parado no local onde não é o raio de atendimento dele. E computou 54 minutos e 27 segundos parado nesse local. O operador, nesse momento, ele faz uma avaliação desse local. Deixa eu pegar o exemplo aqui desse em especial. Esse é o caso que eu estou comentando. E entra em contato com o profissional e registra isso. Registra com o profissional o contato que ele teve, que está em campo. Dependendo do script, vai entrar em contato com o supervisor também. O supervisor, nesse caso, reporta a compreensão no alerta gerado. O mesmo classifica como em análise coordenador. Então, em algum momento, esse supervisor vai, olha, esse caso que provavelmente passaria em branco num volume gigante de informações, ele fica minimamente registrado. Por mais que esse operador, esse coordenador não tome nenhuma ação, esses 54 minutos improdutivos ficaram registrados para essa equipe de campo, esse coordenador, e no final do mês, com algumas análises, alguns insights, a gente vai ter a visão mais detalhada disso. Nesse caso em especial, esse profissional, o primeiro serviço que ele foi executar
Foi 9h55 da manhã, então imagina, o horário de serviço dele começou às 7 da manhã, e o primeiro serviço na prática que ele foi executar foi 9h55 da manhã. Então é um caso que a gente trouxe aqui, um caso problema, onde eventual pode ser um problema, vai ser analisado, mas é um exemplo de algo que não ocorreu conforme esperado, que num volume muito grande de informação seria quase impossível de ser identificado, ok? Nesse caso especial, que a gente teve de ganho de resultado? A gente teve um ganho de 25% de produtividade após o terceiro mês de implantação, um aumento em 29% na quantidade média de execução de serviço, comparado com o ano anterior. Então, compara com o ano anterior, com as mesmas equipes, nós fizemos 29% a mais de serviços, nós, no caso o cliente final, utilizando esse componente. Essa empresa ela trabalha também com terceiros, então tiveram mais de 2.500 notificações, 300 advertências e 39 desligamentos por desvio de conduta comprovado. Okay? Aqui eu tenho outro caso que é também em utility, de ativo conectado, para medição eletrônica, ou seja, para coleta de informação de consumo de unidades consumidoras, e a automatização de processos de interrupção de energia e de religamento, ou seja, de restabelecimento de energia. Qual que era o desafio aqui dessa empresa? Um alto índice de furto de energia, um alto índice de inadimplência, o cliente simplesmente não paga a conta, e às vezes é mais custoso mandar uma equipe lá para cortar essa energia do que propriamente deixar essa dívida alcançar um patamar um pouco maior. Em alguns casos, esse cliente tinha mais de 40% de perda de energia em uma zona específica, no negócio dele. Basicamente por conexões clandestinas, modificação do medidor, enfim. Esse foi um projeto bem abrangente, ele não necessariamente, não apenas utilizou a plataforma de IoT, como também ele teve uma alteração dos componentes de campo. Então, os medidores que eram eletromecânicos, medidores convencionais, foram alterados por medidores eletrônicos, onde foi possível fazer esse tipo de coleta. Então, qual foi o número, o resultado que a gente conseguiu absorver ali? Foi a redução no índice de perda, que é fundamental para esse tipo de solução. Redução no tempo médio de reconexão, ou seja, se um cliente paga a conta, automaticamente já uma ordem de serviço é disparada para a plataforma e a rede reconecta esse cliente automaticamente. O aumento da cobrabilidade, como custo de corte de interrupção de energia, ele é marginal quando ele está eletrônico, o valor da dívida ele pode ser menor para que a gente possa ter um acionamento de uma ordem de corte, né? Então, ele acaba sendo um instrumento de cobrança daquele cliente por uma eventual dívida. A gente está falando de mais de 700 mil medidores conectados nesse case e mais de 30 mil operações de corte e reconexão remota. Bem, como considerações finais aqui, o que a gente entende, né, que a gente compartilha dentro da TIS? A tecnologia, ela por si só, ela não resolve os problemas de negócio. É fundamental que a gente tenha o conhecimento do negócio do cliente para que a gente possa ter a correta aplicação e customização dessa solução. Então, nos cases que eu comentei aqui, a plataforma é a mesma, só que dependendo do case, a gente obviamente fez algum tipo de adaptação, algum tipo de configuração para atender aquele resultado que o cliente espera. A utilização da plataforma, sem dúvida nenhuma, acelera consideravelmente a implementação e minimiza risco, ou seja, a gente não está analisando um negócio, vamos desenvolver tudo do zero, não. Grande parte da plataforma ela já absorve essa necessidade de negócio do cliente e, obviamente, a gente faz uma configuração eventual de algumas regras. É importante considerar em projetos desse tipo, parceiros que entregam soluções de ponta a ponta. A gente vê alguns casos de mercado onde um parceiro específico, algumas dores de clientes que já comentaram conosco, olha, eu tinha essa empresa, a solução deles era até bacana, mas quando dava algum problema, eles diziam, não, só vou até o software. A operadora celular é problema seu, a manutenção em campo é problema seu. Então, para um sucesso no projeto, é importante que esteja por trás uma empresa que faça o processo de ponta a ponta, se comprometa com o resultado final que está sendo declarado no escopo daquele projeto. Outro ponto muito importante é a viabilidade financeira, é fundamental no momento de avaliação desse projeto.
Então, em alguns casos, a tecnologia ela é bem sedutora no sentido técnico. Olha, vai ficar muito bacana se eu colocasse esse componente, se eu pudesse extrair dessa forma, mas na prática, quando vai para um grande volume, ela pode não se tornar viável. Então, você acaba tendo uma frustração, você acaba tendo uma perda dentro da empresa e um projeto passa de um projeto muito promissor para um projeto de fracasso. Então, é uma coisa que a Tilt ela toma muito cuidado quando ela senta junto com o cliente para discutir algum tipo de projeto nessa linha. E o IoT ele é um ecossistema, os parceiros são fundamentais para o sucesso do caso como um todo. Então, seja um parceiro provedor de equipamentos, seja um parceiro provedor de telecom, eventualmente até um parceiro de serviço especializado em campo, enfim, é fundamental você estar com uma empresa que tenha esse ecossistema consolidado e já firmado, ou seja, garantido, e não no momento do projeto vai se buscar, vai desenhar, e eventualmente você não sabe se aquilo realmente já funcionou, se existe uma consistência por trás daquele serviço. Bem, pessoal, eu deixo agora aberto para eventuais perguntas. Eu agradeço bastante a participação de todos vocês. Uma véspera de feriado, às 17 horas, a gente está aqui conversando, é bem bacana. Muito obrigado. Eu deixo também meus contatos aqui, se uma eventual dúvida, a gente não tem uma eventual dúvida nesse momento, ficam os meus contatos aqui para envio posterior, seja no LinkedIn ou no e-mail da empresa. E é isso. Muito obrigado. Bacana. A gente tem já algumas. Tem uma pergunta aqui: a quantidade de pontos monitorados pela, pela Activity. Bem, hoje a Activity ela possui mais de 7 mil pontos monitorados, e não necessariamente esses pontos monitorados eles representam pontos finais. Nós temos, em alguns exemplos, alguns casos, onde você tem um ponto monitorado, ele é um concentrador, e por trás desse ponto monitorado você tem uma segunda rede com diversos pontos monitorados. Então, o exemplo dos medidores eletrônicos é um exemplo clássico, né? Quando a gente fala 700 mil medidores, naquele exemplo que eu comentei, é, eles estão embaixo desses 7 mil pontos monitorados como uma derivação em uma rede secundária. Obrigado pela pergunta, Luiz. A gente tem uma outra pergunta do Tiago, se a Activity já possui parceiros em todos os ramos de atuação, ou a escolha do parceiro ser realizada dentro do planejamento e análise junto do cliente. Bem, a Activity ela já tem um ecossistema definido de parceiros, com todos esses componentes, que são componentes mínimos para uma operação específica, mas ela sempre está buscando novos parceiros de diversos tamanhos, grandes parceiros, startups, para desenvolvimento de projetos específicos ou de projetos futuros, produtos futuros. Então, a plataforma ela sempre está numa evolução constante obviamente, a gente pode fechar alguma parceria específica, num primeiro momento, não para um projeto específico para um cliente, mas para um segundo momento, o produto ele ter aquela funcionalidade e esse parceiro ele passa a fazer parte da rede de parceiros da Activity para esse tipo de projeto. Tem mais uma pergunta aqui do Marcelo: qual o tempo de implementação de cada projeto? Se é possível ter ganho em escala, implantar o mesmo tipo de solução para outros clientes, qual o payback do projeto para o cliente, comercialmente ativo, irá
atuar de forma ativa ou passiva na prospecção de novos negócios? Vamos lá, uma por uma aqui. Qual o tempo de implementação de cada projeto? Como eu comentei, a Activity, por possuir já uma plataforma e toda a estrutura montada para esse tipo de projeto, a gente tem uma aceleração muito grande no setup de um projeto. Então, a gente geralmente, dependendo do projeto, de 1 a 3 meses, basicamente porque por questões até de definição com o cliente. Existe uma fase que a Activity dá muita importância, que é a definição inicial do projeto, quais são as regras, o que a gente vai configurar ali, que ganho que a gente espera ter. Então, geralmente gira em torno desse tempo. Sim, é possível ter ganho em escala, a gente tem sim reaproveitamento de solução, em alguns casos de uso, a gente utiliza exatamente a mesma solução para ter essa escalabilidade. O payback ele vai depender sim do projeto, em especial, uma coisa importante aqui para esse ponto em especial, é que para o cliente final, e na grande maioria dos casos, ele vai pagar por um FII mensal, ele não vai precisar fazer um investimento inicial muito grande para ter aquele tipo de serviço. Então, isso facilita muito para o cliente, para que ele não tenha que fazer um investimento grande nesse momento e ter que esperar por um retorno um pouco maior. Então, a Activity também ela proporciona esse tipo de modalidade para o cliente. Comercialmente, a Activity irá atuar de forma ativa ou passiva na prospecção de novos negócios. A Activity ela já participa de forma ativa na prospecção de novos negócios em sua base e também em novos clientes, e também, obviamente, passiva, ou seja, a Activity cada vez mais ela fica reconhecida através de cases consolidados, cases reais de mercado, como uma provedora de alto nível nesse tipo de solução, e cada vez mais a gente, obviamente, recebe algum tipo de demanda que vai ser avaliada e vai ser apresentada uma proposta. Bem, pessoal, a gente vai encerrar agora. Novamente, eu agradeço muito a participação de todos vocês. O material será disponibilizado, como eu comentei, e os meus contatos também estão aí. Então, qualquer dúvida que não tenha surgido aqui, por favor, me envie, faça contato via LinkedIn ou por e-mail, que a gente vai trabalhar na resposta da questão em si. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa tarde, agora já boa noite e um bom feriado para todos vocês.